As pessoas também deveriam ter a mesma disposição para aprender dos céus, porque o que a gente aprende com a palavra de Deus nos blinda, nos abençoa e nos muda de fase. Quem está aí, diga amém. Então, tudo aquilo que Deus nos passa através da sua palavra, por exemplo, vamos lá, Deus, Ele cria o homem, e Ele cria o Éden, e coloca o homem no jardim do Éden, e o jardim do Éden era céu na terra, para você entender. O que era o jardim do Éden? O céu na terra. Deus tirou uma imagem do seu jardim lá no céu e fez um jardim na terra. E colocou a coroa da sua criação para usufruir daquilo. Então, tudo aquilo que hoje a gente espera no final para usufruir, Adão teve no começo. Duas coisas extraordinárias que Deus cria para Adão, para o homem. Vamos lá, homem. Deus cria o sábado e cria o Éden. Deus depositou o homem no Éden. A palavra Éden significa lugar de delícias. É como o céu, lugar de paz, descanso, prazer, delícias. Então Deus cria o homem e coloca o homem no Éden. E posso acreditar que fora num dia de sábado, porque sábado Deus criou como forma de ser um sabático. Então, peraí, Deus cria o homem e coloca o homem aonde? Faz o homem ser imergido ao sábado e coloca o homem no Éden. E quando eu falo que as informações de Deus, ela vem para nos abençoar, poupar e nos blindar, ignorante é a pessoa que vira as costas à informação de Deus. A informação de Deus, ela é blindadora. Então, amanhã como essa, nós estamos sentados aqui e nós estamos sendo blindados pelo conhecimento, pelas informações de Deus. Quem está aí? Deus coloca o homem no lugar mais extraordinário do planeta, o Éden. Tanto que quando o homem peca, Deus coloca 2 anjos na porta do Éden e diz, não, agora você com esse pecado, você não pode usufruir do céu. O céu, você podia usufruir do meu céu na terra enquanto estava limpo. Mas Deus, quando coloca Adão ali, Deus dá uma direção para Adão, e Adão ele vai ouvindo as direções de Deus. Mas teve uma direção que Deus deu para Adão. Deus não colocou grade, Deus não colocou um pitbull lá no pé da árvore, Deus não colocou um demônio lá para aparecer de forma assustadora para Adão, não. Deus falou, está aí, você pode se alimentar, você come, você toma dessa água, aqui tudo é teu. Aqui é o céu na terra, aqui é o Éden. Adão, Éden é um lugar de delícia, mas tem um negócio ali que é bom que você não toque. É bom que você não toque, porque o dia que tu tocar, tu morre, tá bom? Fica bem assim, Adão? Então eu estou te blindando para não morrer. Eu estou te dando uma informação, eu estou te passando. Infeliz são as pessoas que não vêm para o culto, não vêm para o culto da palavra, para EBD, que amanhã vai resultar nas campanhas. Amanhã vai depender de fazer uma série de jejum para Deus mudar quadro de algo. Amanhã vai pagar um preço terrível, que uma informação pouparia essas pessoas de todo esse preço. Quem está aí? E Deus falou, está ali, eu estou te dando uma direção, você pode estar aqui, é teu, tu come, bebe, usufrui, é tudo teu. Ali é bom que você não toque. Não estou te proibindo, mas estou te dando uma informação, é bom que tu não faça. E o que Adão faz? Fez. E quando fez? Olha os prejuízos. Ele perdeu a blindagem, ele perdeu a proteção, ele perdeu o brilho, ele perdeu a beleza que tinha, e perde o Éden, e perde a vida. Porque agora Adão é um ser passivo de morte. Antes não. Adão era eterno, gente. Adão estava ali sem pecado, eterno como Deus, não morreria. Você já pensou um cara que não ia morrer? Um cara que não sentia dor? Um cara que não ia ter doenças? Adão estava ali. Mas quando entra o pecado, também foi necessário entrar a lei, a justiça de Deus. E com o pecado entrou praga, pestes, mortes, crueldade. E o interessante da informação é que a informação ela nos blinda. E ela nos blinda de tal maneira que às vezes a gente não consegue enxergar o preço que vamos pagar ou que pagaríamos por causa da desobediência. Observa que isso vai resultar, num assassinato dentro da sua casa. Agora, por que ele tocou? Pois é, ele não conseguiu ver, mas a ordem de Deus foi, não toque. Porque Deus, quando fala para a gente obedecer, porque Deus está vendo o nosso futuro, Ele já preparou para a gente boas coisas, Deus tem bons pensamentos ao nosso favor. E o problema do ser humano é que a gente questiona demais, a gente quer questionar a direção do Senhor, a gente quer fazer da nossa maneira, e isso resulta em prejuízo e morte.
Então eu quero falar exatamente sobre isso. Informações que também blindam. A Bíblia nos blinda. A direção de Deus nos blinda. Pô, tu vai ter que fazer um sacrifício. Obedecer não é fácil. O teu ego vai pular, a tua natureza vai querer brigar. Tu não vai querer aceitar algumas coisas de Deus. Até mesmo porque tem pessoas que tu não vai com a cara e não vai ter jeito. Ué, na minha terra tinha uma profeta chamada irmã Júlia. Você pensa que alguém ia com a cara dela? Ninguém. Mas onde a mulher chegava era o cerol de Jeová, meu irmão. Era o couro, o cerol fininho de Jeová. E falava de irmã Júlia, nossa, antipática, metida. Né? Uns falavam, não sabe entregar recado de Deus. Mas o que entregava, podia contar os dias. Um dia ela vai entregar um recado do meu sogro, ela deu uma judiada no meu sogro, ela é bruta para entregar as coisas de Deus, não é bem por aí. Depois ele viu. Entregou para minha sogra, viu minha sogra e falou, você aí, vem cá. Quem é essa mulher para me chamar? Vem cá, Deus está mandando você vir aqui. E o cerol comia. Eu conheci uma mulher também, uma das minhas mães na fé, chamada irmã Marli. Está sendo filmado, não tem problema eu dizer. Irmã Marli é uma pessoa que para muitas pessoas ela é meio antipática. Ela é meio antipática, ela é meio sem educação, ela é bruta. Mas a mulher é o cerol de Deus. O que entrega de Deus pode marcar os dias. E não adianta você falar, Senhor, tenha misericórdia de Jesus. Não, agora o cerol já comeu. E a gente tem que entender. E não é diferente quando a gente vai para a Bíblia. Josafá e Acabe iam sair para uma guerra. Tinha um profeta por nome de Micaías. E esse profeta só entregava para Acabe os nãos de Deus. Não faça. Tu está ruim. Tu vai tomar na cabeça. Acabe tomou pavor desse profeta. Escuta aí o que eu estou te falando, hein? Preste muita atenção. Acabe tomou pavor desse profeta. Acabe de tanto ouvir os nãos de Deus pela boca de Micaías, ele começou a rejeitar a presença de Micaías. O coração dele já não tinha mais paz que Micaías. Você sabia que tem gente, se não vigiar, vai acontecer dentro da igreja, o pastor entrega tanta palavra, tanta mensagem, a pastora entrega também, os corações delas vão mudando. O coração de Acabe mudou com Micaías. E Acabe ia sair para uma grande guerra com Josafá. Não foi nada disso que eu preparei, me escrito aqui. Pode ler, mas Deus está trazendo aqui. E eles, juntos, acharam muito importante consultar os profetas. E a Bíblia diz que eles consultaram mais de 400 profetas. E Josafá, como era mais de Deus um pouquinho, ele olha e fala assim, legal, bacana, mas não tem mais um profeta aqui, Acabe, para a gente. Um era rei de Judá, outro era rei de Israel. Dois reis, um de Judá, outro de Israel. E eles consultaram os profetas, e todos os profetas disseram assim, pode ir, Deus está contigo, Deus vai te dar vitória, os inimigos vão se ajoelhar diante de vocês, a vitória, 400 e poucas vozes, 400 e poucos profetas, uma lenhada de profeta profetizou, a mesa de Acabe, deu certo, a guerra é tua, tu vai dominar, tu vai, beleza. Josafá olha para Acabe e fala assim, rapaz, não tem mais um aí que a gente possa consultar de novo ao Senhor? Acabe dá uma coçadinha na cabeça e fala, não, tem um camarada aí, rapaz, que eu não estou aguentando olhar na cara dele. Quem é? É o Micaías, cara. Micaías só me judia, pô. Será que Deus só me bate? Micaías só me judia, eu não quero esse cara não, chama o cara, pô. Vamos ouvir o cara, não, Josafá. Acabe, vamos chamar o homem é de Deus. Não, rapaz, mas o cara só... Quer ver só? Vamos chamar, então tu vai ver se ele não vai me dar uma arrebentada ao entrar aqui. Aí chama Micaías. E Micaías, o profeta de Deus, chega no palácio e acaba com Josafá, diz, nós vamos sair à guerra, peleja, Deus está com a gente vai vencer dessa vez. A Micaías, beleza, já venceram, vocês estão na vitória, está na bênção, pode ir, já deu tudo certo, valeu? Estou indo. Ele estava profetizando como algo que eles queriam ouvir. Acabe olha para Micaías e fala, Micaías, por favor, deixa de graça, fala logo o que Deus está mandando você falar. Aí baixou o Micaías. Tu vai para a guerra e não volta. E tem mais, eu via, quando da parte do Senhor eram liberados espíritos de engano, que entrava na boca dos seus profetas para mentir para você, que a guerra seria uma guerra de vitória. Tem vitória não, Acabe, tu morre. Estou falando aí, capitão, mete a mão na cara desse profeta aí, bate na cara dele, prende ele. Quando eu voltar da guerra, acerto conta com esse profeta sem vergonha aí. Profeta do caos.
Eu imagino Acabe saindo dali, está repreendido em nome de Jesus, sangue de Jesus tem poder, que profecia maligna é essa? Está doido, rapaz? Deixa esse cara aí, quando eu voltar da guerra, eu acerto com ele. O que aconteceu? Micaías dá um grito: se tu voltar da guerra vivo, Deus não é na minha vida. Estou falando, Josafá, o que tem que fazer com um cara desse aí? Tem que isolar, deixar ele sozinho, morrer lá no cárcere. Mas aí vai para a guerra, eles lutam a peleja, os inimigos fogem, e eles voltam com ar de vitória, eles voltam com ar de vitória, e beleza. Eu fico imaginando Acabe num cavalo e Josafá no outro. Realmente, Micaías foi duro demais, e Micaías realmente não apertou o cara, a gente está voltando, a guerra acabou. Não vencemos, mas foi boa a guerra, boa. 5 pontos para nós, os inimigos fugiram, legal. Bom, bacana, vamos embora, vamos para lá, vamos fazer um churrasco, vamos dormir, vamos descansar, vamos festejar, vamos chamar as mulheradas, vamos tomar vinho. A gente merece isso, legal, bacana. Aí, um dos inimigos que foge, chega no pico de uma montanha e fala: rapaz, nós já perdemos guerra, não quero saber de flecha mais não. Eu vou jogar logo essa flecha fora, põe no arco e Acabe, onde veio a flecha, entrou nele. Então, quando Deus fala, as informações de Deus são para blindar. A gente tem que entender isso. As informações de Deus, elas nos blindam. Olha o que aconteceu com Adão, olha o que aconteceu com Davi, olha o processo que tantos grandes homens de Deus passaram, por simplesmente abrir mão da informação de Deus, da palavra, a direção de Deus. Abrir mão da obediência vai resultar sempre em um preço muito caro, que essa pessoa vai acabar pagando. E o problema não é o preço. Quem está aí, diga amém. O tempo que você está pagando aquele preço pela desobediência, você podia estar muito mais longe. Você podia estar muito mais longe. Você podia estar investindo, fazendo coisas muito mais elevadas. Aí agora você tem que pagar preço, como tantos eles pagaram. Adão não tinha tudo pronto lá? Vocês estão aí ou não? Adão não tinha tudo pronto lá? Pois é, agora fora do jardim ele tem que fazer, ele tem que construir, ele tem que suar, ele tem que gemer, mas tinha tudo pronto para ele, não estava? Tudo pronto. Você vê a volta que o burro dá, desobedecer é sempre uma burrice, rejeitar os padrões divinos é sempre dar uma volta, e aí tu vai ser humilhado, tu vai ser pisado, tu vai ser maltratado, vai ficar marcas terríveis. Se eu soubesse. Pois é, mas tu sabia, porque Deus falou, a palavra falou, a pregação falou. Na EBD você aprendeu. Não, mas aprendeu, ouviu. Então, quando eu falo para você que as informações de Deus nos blindam, eu tenho aqui hoje uma direção de Deus para nós, que ela é muito importante, é algo que particularmente eu vivo, e quero passar para vocês essa situação que as informações nos blindam. Tudo aquilo que Deus estabelece na sua palavra, Deus tem um intuito de abençoar o homem e blindar o homem. Abençoar o homem e blindar o homem. Blindar contra o quê, pastor? Blindar contra tudo aquilo que é ruim. Porque quando você desobedece, quando você faz coisas ruins, você vai atrair coisas ruins. O tempo pode passar, mas você vai atrair coisas ruins. Gente, tudo na vida é colheita. É plantio e colheita. Não adianta você dizer: não, eu não quero colher isso. Não é só não querer colher. As nossas atitudes e palavras, elas vão dizer mais alto. Elas vão definir o tipo de colheita que teremos. Muitas das nossas atitudes vão definir o tipo de colheita que teremos. É por isso que é necessário estar aprendendo com a Bíblia Sagrada. Então Deus, ele dá um monte de direção quanto àquilo que o homem deve fazer e aquilo que o homem não deve fazer. Deus estabelece um padrão para os seus. Onde estão os seus de Deus aqui? Onde estão os de Deus? Não olhe para essa pessoa e vê se ela tem cara de que é de Deus. Tem não? Pode fazer um apelo para ela vir para Jesus agora? Então, tudo aquilo que Deus estabelece na sua palavra, Deus estabelece regras para o mundo. Deus estabeleceu, escuta aqui, Deus estabeleceu regras na Bíblia. Nós temos padrão de regras de Deus para a natureza, para os céus, para o inferno e para a terra. Observe que até Salmos de número 104 diz que Deus traçou um padrão de limite para as águas que elas não podem ultrapassar e elas não passam. É o padrão de Deus para a natureza. Deus estabeleceu um padrão para o sol e ele obedece até hoje, para a lua, a chuva, e eles obedecem até hoje. Os animais obedecem o padrão de Deus que Deus estabeleceu. Só os homens que têm dificuldade.
e os homens crentes. Quanto mais crente se torna, mais dificilmente aceita o padrão de Deus, porque pensa que a intimidade que eu tenho com Deus me leva a ter uma libertinagem, e quanto a isso eu não preciso obedecer. Quanto mais próximo de Deus tu está, mais naturalmente tu obedece. Quanto mais próximo de Deus tu está, naturalmente tu rejeita as coisas que não agradam a Deus. O estar perto de Deus, ter tempo de igreja, galgar o santo ministério, fazer parte do ministério de adoração, na verdade não te dá liberdade de pisar, massacrar, nem muito menos fazer o que tu pensa que deve ser feito. Existe um padrão que para você é mais pesado ainda, é mais apertado, é mais arrochado ainda. A quem muito é dado, muito é cobrado. Então, uma vez que tu está crescendo em Deus, em intimidade com Deus, agora que tu está depois do véu, para você pega muito mais. E para você a cobrança vai ser mais pesada ainda. Tu nasceu em Deus, foi crescendo em Deus, agora, meu irmão, você pensa, Deus vai te cobrar de forma mais pesada ainda. Porque agora tu arrasta, agora tu é exemplo. Tome muito cuidado com o poder que Deus te dá. Quem está aí? Nós temos que tomar muito cuidado com o poder que Deus nos concede até para influenciar. Porque as pessoas olham para nós, e agora Deus nos colocou numa postura que as pessoas, elas também vão dar ouvido àquilo que a gente diz. E o que a gente fala? Qual é a direção que a gente está dando? O que a gente está instruindo? O que a nossa vida está dizendo? Deus nos deu um poder para influenciar para o reino. Nós não podemos permitir que essa autoridade que Ele nos deu vá influenciar pessoas de forma negativa, porque na igreja tem muita gente nos olhando, tem muita gente me vendo, tem muita gente me sondando, tem muita gente o tempo todo me observando. Tem irmãos que quando eu estou longe, eles estão de binóculos. Quando está perto, olha de perto, quando está longe, olha de binóculos. E a gente tem que tomar muito cuidado com tudo que a gente faz, porque, meu irmão, o padrão de Deus, olha aqui, o padrão de Deus é para todos que foram chamados por Ele, mas também é nível. Qual é o padrão, o nível de padrão que Deus estabeleceu para você que canta? Qual é o nível de padrão que Deus estabeleceu para você agora que é obreiro? Qual é o nível de padrão que Deus estabeleceu para você agora que é pastor? Qual é o nível de padrão que Deus estabeleceu para o novo convertido? Só que a gente se perde nessa situação e a gente começa a lançar os pés pelas mãos, as mãos pelos pés. Quem está aí? Então as informações de Deus nos blindam. Deus estabeleceu o padrão, e esses padrões de Deus, esse padrão, essa regra de Deus para a sua obra, para o seu reino, para a sua casa, ela vai exigir de nós obediência. Ela vai exigir da gente que a gente siga isso. Eu tenho aqui Salmos de número 105, por favor, abra a Bíblia aí. Salmos de número 105. Abriu aí? Antes da gente ler, eu quero que você escreva aí. A única coisa que o ser humano nutre, que pode lhe destruir, é a ignorância. A única coisa que o ser humano nutre, que pode lhe destruir, é a ignorância. Anote, por favor. Nutrir ignorância é andar de forma acelerada para a destruição. Nutrir ignorância e manter ignorância é caminhar de forma acelerada no caminho da destruição. Os meninos estavam cantando e Deus me inspirou, fui escrevendo isso ali no celular, no momento que eles estavam adorando. A única coisa que o ser humano nutre, que pode lhe destruir, é a ignorância. O texto bíblico diz assim, Oséias, no capítulo 4, meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Se faltou conhecimento, é porque foi nutrido da ignorância. E a ignorância faz você correr a passos largos no caminho da destruição. Outra coisa que Deus me deu ali, que eu escrevi rapidamente, quando aprendemos, se aprendemos, também estabelecemos limites.
que eu aprendi agora, né? Quem está aí? Quando aprendemos, estabelecemos. Deus me deu isso aqui em pé, os meninos estavam cantando, e eu peguei o celular e comecei a escrever. Rapidinho eu comecei a escrever. A única coisa que o ser humano nutre que pode lhe destruir é a ignorância. A ignorância é falta de conhecimento. Olha aqui, gente, a decadência espiritual dos crentes. Olha aqui, o tamanho da decadência, o tamanho da distância que esses crentes estão de Deus. Porque quem não tem prazer pela palavra, não tem prazer em Deus, e Deus também não tem prazer nele. Isso aqui demonstra o quanto os crentes são enfraquecidos, o quanto são raquíticos. Quando aprendemos, estabelecemos limites. Eu aprendi, então eu não vou pisar, eu não vou falar, eu não vou tocar, eu não vou comer. Aqui é o meu limite. Eu tenho consciência do que aprendi. Então, quando aprendemos, naturalmente estabelecemos limites. Outra coisa muito interessante: padrão de Deus não foi criado para ser atropelado. Não atropele o padrão de Deus. E a quarta coisa, a quinta coisa que Deus me deu ali, é que a mente é a fonte criadora e o coração é uma fonte conservadora. Escreve isso aí, que eu vou te explicar um pouquinho sobre isso. O que é a mente? Uma fonte criadora. E o coração? Uma fonte conservadora. No meu coração escondi tua palavra para não pecar contra ti. Então o salmista estava dizendo o quê? O que me faz, o que não me permite, o limite que eu tenho de não pecar contra Deus é o que eu conservo no meu coração. Lá eu escondi a sua palavra. Você está aí ou está dormindo? Então a mente, o que é a mente? A mente é uma fonte criadora. Você cria tanta coisa na cabeça, você cria tanta coisa nos pensamentos, você cria tanta coisa aí na mente. Porém, quando desce para o coração, naturalmente, facilmente, você vai encontrar uma facilidade de conservar o que está no teu coração. E quantas coisas você está conservando no coração? Então, enquanto a mente cria, o coração conserva. Você ouve a palavra entra. Quando ela desce no coração, ela é guardada, ela é conservada no coração. É muito necessário entender isso, porque as pessoas, elas tendem a se tornar mais um reflexo do que há no seu coração, do que simplesmente aquilo que pensa. Talvez aquilo que pensa não prejudique em nada, mas aquilo que é maquinado após o pensamento e que deixa descer e é conservado no coração, é o que faz muitas pessoas ficar um azedume. Porque pensar todo mundo pensa. Qualquer pastor, qualquer obreiro, qualquer profeta, qualquer ungido, qualquer consagrado de Deus, qualquer pessoa que está andando com Deus pode pensar em matar, pode pensar em mentir, pode pensar em adulterar, pode pensar em pecar, pode pensar. Mas quando tu pensa, o que tu faz? Elimina. Faz o quê? Elimina. Porque se descer no coração é como um feto que está no ventre da que gera. Vai crescer. E vai se tornar concupiscência. E depois que se torna concupiscência, aquilo ali vai entrar num processo de parto. E aí você acaba dando luz ao pecado. Interessante é saber que ninguém cai da noite para o dia. Ninguém desvia da noite para o dia. Uma pessoa que ela desvia da igreja, porque há muitos meses ela já estava se desviando na poltrona da igreja. Uma pessoa que larga a família dentro da igreja, porque há muito tempo ele já largou a família, mesmo estando na igreja. Ministérios que acabam porque há muito tempo já havia acabado. Foi gerado. Foi nutrido. Quem está aí? Então, enquanto a mente, ela apenas cria, o coração é o que conserva. Tudo aquilo que você deixa minar o seu coração, entrar no teu coração. É por isso que o texto bíblico diz assim: olha, guarda bem teu coração,
Guarda. Essa intenção de guardar o coração é exatamente essa. Não deixe que coisas ruins, algo que não seja de Deus, entre no teu coração. Você sabe como eu vejo um fofoqueiro caluniador? Eu vejo hoje com a visão do dó. Tenho pena, porque consigo entender que essas pessoas são vazias. E se eu estou cheio, eu não posso deixar me abater por essas coisas, porque elas são dignas de dó. E o que eu peço a Deus, Deus tenha misericórdia dessas pessoas. O invejoso, o falador, caluniador, o falso, o cínico, são pessoas que têm um problema na alma, um problema muito sério na alma. E quando você está num nível mais elevado em Deus, você consegue ter um outro ponto de vista. Antes você desce, antes você bate de frente, antes você contenda, antes você quer ver morto, antes você persegue, antes você vai falar, antes você também vai dar com a mesma moeda. Mas quando você está num nível diferente em Deus, de bondade, de misericórdia, de graça, você consegue ter um outro ponto de vista. É o que Jesus fez. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Qualquer um naquela cruz diria: desgramado, tu vai ver. Tu me arrebenta, eu te arrebento também. Tu me empurrou essa coroa de espinho, tu vai ver no dia. Eu vou judiar de você também. Quando você está num nível elevado com Deus, quem está aí, diga amém. Amém. Você abre mão de todo conceito vingativo para dar lugar à justiça divina, porque a justiça de Deus é muito diferente da vingança. A pessoa que ora com sede de vingança, vive com sede de vingança, ele está distante de todo o processo de justificação em Cristo. Ou você deixa a justiça de Deus agir, ou você fica pedindo por vingança. A justiça de Deus vem com o tempo, e Deus nos faz florescer, frutificar. Isso é a justiça de Deus. A vingança de Deus, ela pertence só a Deus no seu grande dia. A vingança do homem, ela é maldosa e gera mais problemas. Agora, a justiça de Deus, quando acontece, elimina os problemas. Você quer que Deus faça justiça na sua vida? Quer ou não quer? Deixa Deus fazer. E sabe como que Deus trata? Sabe como Deus estabelece a justiça dele? Fazendo o injustiçado florescer e frutificar. Então, pegue isso aí nessa manhã. A mente é uma fonte criadora e o coração é uma fonte conservadora. Você não sente, mas a semente do diabo ela vai proliferando, ela vai crescendo. Você também não sente, mas a graça ela vai aumentando gradativamente em você. Salmos de número 105, verso 8. Verso 7 e 8, por favor. Vamos ler aqui. A partir do 4, pronto. 105, 4. Buscai ao Senhor e a sua força. Buscai a sua face. Continuamente. 5, vocês. Lembrai-vos das maravilhas. Gente, vocês não vieram não? Vocês estão aonde, hein? Lembrai-vos das maravilhas. Dos seus e dos juízos da sua boca. 6, vocês. Seus escolhidos, lembrai-vos.
Ele é o Senhor nosso Deus, e os seus juízos estão em toda a terra. Lembra-se perpetuamente do seu conserto, da palavra que mandou até milhares de gerações, do concerto que fez com Abraão e do juramento a Isaque, o qual confirmou em Jacó por estatuto e a Israel por concerto eterno, dizendo: a ti darei a terra de Canaã por limite da vossa herança. Então presta atenção, agora verso de número 15, vocês: os meus profetas. Interessante que essa aqui foi uma ordem que Deus deu para muitas pessoas quanto ao tratamento com aquele que ele havia escolhido. Todo o povo tinha consciência disso aqui. Isso aqui era uma ordem de Deus. Isso aqui foi um padrão estabelecido por Deus. O não tocar nos ungidos e não maltratar os profetas foi um padrão blindador estabelecido por Deus. Informações também blindam. Não toqueis nos meus ungidos e não maltrateis os meus profetas. Você pode observar que tudo que vem de Deus que nos blinda, facilmente, naturalmente, logicamente, vai começar com um não. Não. Sim ou não? Sim. Você pode observar que muita coisa que um pai estabelece para o filho, que vai blindar esse filho, é exatamente o não. Você pode observar que o tratamento de Deus com os seus filhos, quanto àquilo que vai protegê-los, tem um não no meio. Então Deus está dizendo: não toqueis nos ungidos, não maltrateis, não maltarás, não roubarás, não furtarás, não dirás falso testemunho. Senhor, Salmos de número 15: quem subirá ao teu santo monte? E quem morará na tua casa? Aquele que não faz isso, 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 aquele que não difama a escondida, aquele que não aceita suborno contra o inocente, aquele que não empresta o seu dinheiro a juro. Está o não. Não erreis, porque Deus não se deixa escarnecer. Então, essas informações de Deus, elas nos blindam. É muito preocupante saber, irmãos, quem está aí? É muito preocupante saber que a geração de hoje tem dificuldade de ouvir um não. Filhos têm dificuldade de ouvir não dos seus pais. Os crentes na igreja estão tendo dificuldade de ouvir o não de Deus, o não do pastor, o não do líder. Isso acaba aflorando rebeldia. Filhos rebeldes é uma definição daquilo que o pai e a mãe estão passando dentro de casa, estão vivendo dentro de casa. Dificilmente você vai ver pais que são submissos, obedientes, terem filhos endemoniados, porque a informação de Deus blinda. Pastor, esse menino é uma bênção, essa menina é uma bênção. Observe a conduta dos pais quanto a Deus. Observe. Pastor, houve uma lacuna, um problema, um filho descontrolado, uma filha descontrolada, alguma coisa aconteceu no relacionamento que afetou aquela criança, aquele adolescente, e dificilmente
dificilmente ou difícil será alinhar. Não impossível, difícil será alinhar. Agora, quando pais têm condutas que agradam a Deus, submissos, obedientes, crentes, leais, fiéis à igreja, isso são princípios eclesiásticos. Você pode observar que os filhos, eles vão seguindo a mesma linha. Filhos vão encapetar a vida dos pais, que batem na igreja, batem no pastor, batem no ministério, fala da obra de Deus. Pode observar, o demônio entra neles e eles começam a perturbar. Agora, uma casa que é submissa, que é leal, que é fiel às regras de Deus, o padrão de Deus, a direção de Deus, uma casa que não toca em ungidos, não toca em igreja, não arrebenta com pastores, não arrebenta com família de pastores, que não arrebentam com o santo ministério, seja na TV, fora da TV, seja aqui dentro que tu está vivendo. Não toque, não fale de igreja, não fale de pastor. E eu vou continuar ensinando isso aqui. Uma casa que assim se procede, os filhos, eles crescem debaixo de uma bênção. Porque os nossos frutos falam de nós. Então, quando a Bíblia diz, aí eu faço uma pergunta: quem são os ungidos do Senhor? Salmos de número 5, 105, verso 15. Eu tenho algumas perguntas. Quem são os ungidos do Senhor? Qual é a diferença entre ungido do Senhor e escolhidos do Senhor? O que quer dizer ungido do Senhor? Quando a gente traz para o nosso tempo, biblicamente falando, sobre os ungidos do Senhor, os ungidos do Senhor, vem cá, são todos aqueles que foram separados por Deus para cumprir um papel, para executar o santo ministério, para exercer algo em um nome do Senhor. Quando os meus olhos são carnais, eu olho para um obreiro, para uma obreira, para um pastor, para um líder de uma igreja, e eu tiro concepções carnais. Eu estou falando que as informações blindam. Quem são esses ungidos do Senhor? Pastores, profetas, ministros, consagrados, ungidos pela direção do Senhor. Quem é ungido do Senhor? Um pastor que está na frente de um rebanho, que abdicou a sua vida por aquilo ali. Agora segura aí, olhe para alguém que está do teu lado e fale para essa pessoa: vai apertar um pouquinho agora, mas tu aguenta. Nós precisamos entender a primeira coisa. Se eu quero ter uma definição do ungido de Deus, eu defino o ungido de Deus pelo fato desse ungido de Deus não tocar no outro ungido de Deus. Ungido de Deus não toca em ungido de Deus. Você está aí ou não? Onde você aprende isso, pastor? Na Bíblia. Saul estava perseguindo Davi para matar 16 meses. Durante 16 meses, ele procurando Davi para matar Davi. Davi já tinha recebido a unção pelo profeta, e eu vou falar sobre isso daqui a pouco, Samuel. Mas a unção que eu recebo não me leva, não me permite a se opor à unção, mesmo que haja um profeta velho, um rei velho, mesmo que Deus o tenha rejeitado, ainda é ungido. 16 meses ele fugindo, e teve uma oportunidade. Acha o rei Saul dormindo, desviado numa caverna, e Davi com a sua espada.
talvez seria a oportunidade de livramento de Deus. Mas Davi não entendia assim. Davi, Saul está vulnerável, dormindo numa caverna aqui pertinho. Tu sabe que ele quer te matar. Eis aí a oportunidade de Deus no teu caminho. Longe de mim tal coisa. Aí você vai entender por que o cara tinha um coração, conhecido como um homem que tinha um coração segundo o coração de Deus. Você pode ser obreiro, obreira, pastor aqui dentro, pastora, missionário. Eu posso ter te consagrado, eu posso ter te separado, eu posso na direção de Deus ter te escolhido. Deus mandou, eu fiz, separei. Mas o que Deus te deu não te leva, não te dá autonomia de forma alguma a se opor àquilo que Deus estabeleceu. Porque a verdadeira unção, ela não é o óleo. E por que temos que ungir com óleo? Êxodo 20, Êxodo 25, Êxodo 30, vai ler Bíblia. Direção de Deus, o processo do óleo. Por que tem que ser ungido? E quem é ungido de Deus? Ungido, até no Wikipedia, você vai ler que ungido é todo aquele que passou por um processo da unção. Até no dicionário natural da língua brasileira. Até lá na internet, no Wikipedia, você vai ver que unção, ungido, significa aquele que passou pelo processo da unção. Até lá está falando, e não é crente que escreveu. Quem é ungido de Deus? Aquele que passou por um processo árduo a ser ou a ter ser consagrado. E agora é conferido e dotado de autoridade. Outra coisa aqui, receba aí. Ninguém pode fazer uso de autoridade se não recebeu autoridade. Eu fiz algo aqui no corredor de fogo pela direção do Espírito para blindar meus obreiros. Não coloque a mão na cabeça de ninguém. Deixa eu colocar, por favor. Abençoa na palma da mão, põe a mão no ombro, as mulheres põem a mão no coração, não tem problema. Homem põe a mão no coração de homem, mulher põe a mão no coração. Pode fazer. Cabeça, não põe a mão. Porque quando eu coloco a minha mão na cabeça de alguém, eu tenho que ter o peso de responsabilidade, virtude e unção para passar. Se eu tenho um peso raso, talvez eu penso que tenho, mas talvez não tenho. E se o pastor discerniu, é porque ele está na direção do Senhor. Ele está me blindando de um problema que eu posso levar para minha casa aqui hoje. E o pastor está me blindando de uma doença que eu posso sair daqui com ela. Porque eu vou ser sincero, gente, tem gente que entra aqui doente e tem gente que sai daqui doente. Pastor, como é isso? Pois é, tu não entende o mundo espiritual. Tem gente que entra na igreja doente para receber cura e tem gente que entra curado e por irresponsabilidade, falta de vigilância, sai doente. Tem gente que entra aqui para deixar problema, tem gente que sai daqui com problema. Porque o mundo espiritual, ele é muito complexo. E só entende o mundo espiritual não é quem estuda, não é quem lê, não é quem faz curso. É quem recebe pelo Espírito um dom, uma direção espiritual. Para cada momento não tem formação no mundo espiritual não, meu irmão. Você está aí ou não? Não existe formação no mundo espiritual. Para cada momento onde você está combatendo no mundo espiritual, Deus lhe dá uma direção. E não tem formados em Bíblia e nem formado no mundo espiritual, e não tem nem bom e nem boa no mundo espiritual. Na dependência do Espírito, Ele te blinda, Ele te dá uma ferramenta para aquela hora, Ele te dá um discernimento, Ele te dá uma estratégia para aquele combate. Você está aí ou não? Eu estava pregando em uma cidade, e eu acabei de pregar. Deus sempre teve esse negócio de libertação comigo, e aí no final veio algumas pessoas para me orar por libertação, e até eu orei. E fui orando e trouxeram uma senhora, já contei isso aqui, uma jovem que era normalmente saudável, naturalmente saudável, e essa jovem agora estava doida da cabeça, perdida nos pensamentos. Quer saber mais? Fora de si.
E a irmã resolve cuidar dela, a irmã resolve cuidar, a irmã resolve cuidar, a irmã resolve cuidar, e a irmã levava, dava banho, levava no banheiro, enxugava, secava, lavava, dava comida na boca, e essa moça era saudável, 2 irmãs. Mas de repente ela foi possuída por um espírito maligno que comeu os seus neurônios, que acabou com o seu emocional, destruiu a sua psique, dominou a fonte dos sentimentos, da razão humana, e o demônio agora liderou a vida dela, e ela só andava, babava, dava ataque, só capeta. E no final do culto eu fui orar por ela, trouxeram para o irmão João Caetano, você ora, Jesus te usa na libertação, a gente reconhece, ora por essa jovem aqui, porque há tantos anos ela está assim desse jeito, ela não era assim, era saudável, fazia faculdade, estudava, era uma bênção, ela precisa de libertação, amém? Vamos orar. E reuniu uma equipe, fomos orar, colocar a mão na cabeça, e colocamos a mão na cabeça, estamos orando, e nada. Puxei os demônios, nada. Puxei maldição hereditária, nada. Puxei capeta lá da época do vovô, nada. E ela parada, eu falei, meu Deus, eu estou desviado, eu não tenho autoridade. O Espírito Santo falou, não é isso. Você guerreia de forma diferente. Tira a mão da doente e coloca a mão na que está sã, que cuida dela, que tu vai ver o que eu vou fazer. Eu falei, não acredito, Espírito Santo. Eu orando, nosso pensamento é muito rápido, todo mundo sabe que o pensamento é uma coisa muito rápida. Pensamento de pregador, de profeta, de ministro, de quem dá aula, gente. Quando vocês estão ouvindo algo aqui, a minha mente já está processando a conclusão, o fechamento da aula. A mente, ela funciona muito rápido. É mais rápido que a velocidade da luz. E eu orando, o Espírito Santo na minha mente, ora pela outra, ore pela irmã, ore pela saudável. Beleza. Eu tirei a mão da doente e coloquei a mão na saudável. Quem estava à minha volta não entendeu nada. Falei, demônio, tu perdeu hoje a vida dessa moça. Quando eu coloquei a mão nessa aqui, saudável, essa estava parada recebendo oração e a outra manifestou. Começou a quebrar e rodar e tudo. Eu mandei o anjo de Deus descer. Falei, Senhor, envia o teu anjo aqui agora, porque sozinho eu não posso. Amarra esse demônio. Porque demônio a gente não luta fisicamente. Demônio é amarrado pelo poder espiritual. Amarra esse demônio. E aí Deus mandou um anjo, e aquele demônio começou a pular. Eu falei, Senhor, amarra esse demônio, leva esse demônio até na porta da igreja, envergonha ele. Eu orando por essa moça aqui, gritando em voz alta, essa paradinha recebendo minha oração, e a outra endemoniou, e vomitou, e pulou, e se rasgou, e tudo. Eu falei, Senhor, traz esse demônio aqui. E o anjo trouxe o demônio perto de mim, e eu estava orando aqui, eu fui repreendendo. Você vai sair da vida dela, você vai lá desenterrar todo o trabalho que tu fez por ela, tu vai tirar o nome dela do cemitério, tu vai tirar o nome dela da boca do sapo, tu vai lá onde tu recebeu aquelas garrafas de cachaça, vela vermelha, vela preta, tu recebeu Exu caveira, demônio do engano, orando por essa aqui, a outra parada que endemoniada processo. Quando eu acabei de orar, que eu gritei, pai! A outra acordou, o que está acontecendo? Mano, o que está acontecendo? A outra que eu estava orando abriu o olho, e elas sentaram, e ali elas ficaram sã. O demônio saiu. E quando o demônio sai, a pessoa volta a ser aquilo que Deus preparou ela para ser. O mundo espiritual é muito sério. Quando você põe a mão em alguém aqui, tu está com o coração triste com alguém? Eu estou com o meu coração chateado com Douglas, e eu estou aqui botando a mão. Eu estou com o meu coração chateado com Sirlei. Eu estou virado na casaca, meio com o pastor João. O que está acontecendo comigo? Eu saí de casa brigado. Eu estou chateado com um filho, meu coração não tem. Eu estou aqui botando a mão. Cuidado. Temos que tomar muito cuidado. Porque o povo que passa está deixando. E o povo que está aqui está pegando. Quando você está na graça, no Espírito, você está passando. E o jugo é quebrado por causa da unção. Quem tem a unção quebra jugo. Quem tem a unção quebra jugo. Unção não é óleo. Unção é a presença do Espírito Santo. Agora segura isso aqui. O óleo fica com você amargurado, chateado, endemoniado e capetado. O óleo fica. O Espírito não. Cuidado, porque às vezes você só tem um óleo e o Espírito está longe porque teu coração está ruim, tua mente está ruim, teu coração está uma lixeira, você não está limpo, não está limpa.
Cuidado que o fato de ter recebido óleo na cabeça naquele dia, meu irmão, o óleo pode até ficar, mas o Espírito Santo é sensível. O Espírito Santo é sensível. Se entristece por pouca coisa, se retira por pouca coisa, se afasta por pouca coisa. Então quem é ungido do Senhor? Aquele que passou por um processo da unção e vive pagando preço por esse processo. Preste muita atenção. Receber óleo é muito bom. Trabalhoso é manter a presença do Espírito Santo, que é a unção verdadeira de Deus. Então, o óleo fica, a imagem fica, mas o Espírito Santo é sensível. E quando a Bíblia vai dizer sobre ungidos do Senhor, a Bíblia está falando sobre todos aqueles que foram levantados por Deus para carregar uma responsabilidade muito séria, que homem natural jamais conseguiria carregar. Nós estamos numa manhã de EBD, a informação blinda, então sejam blindados pela informação. Homem nenhum, naturalmente falando, jamais conseguiria carregar, desempenhar, realizar, sem a presença dessa unção, sem a presença, sem a atuação da unção do Espírito Santo. Nós precisamos ter bem claro, de forma bem explícita e clara na nossa cabeça, que em pastor não se toca, igreja não se toca, questionar a Bíblia, longe de mim tal coisa. Essa igreja, ela vai alcançar o mundo, mas de forma sólida, enraizada. Preste muita atenção, irmão. Preste muita atenção. Eu não posso permitir que maldições entrem na minha vida, porque estou tendo uma postura inadequada dentro do santuário. Isso aqui é um santuário, sim. Isso aqui é um lugar consagrado, sim. Eu fico muito preocupado com algumas pessoas antes do culto e depois do culto, que se assenta na poltrona da igreja e entra nas redes sociais para bisbilhotar, para questionar, para ficar vendo porcaria dentro do santuário. Tome muito cuidado, porque talvez não pega para quem não tem conhecimento. Entra um novo convertido, senta aí, coitado, está ali, e de repente entra no celular. Agora crente velho, obreiro, obreira, crente maduro, está no culto, esperando o culto chegar, está nas redes sociais, está vendo que não presta, ali já passou lixo, dentro do santuário. Eu estou falando que tem gente que entra doente, sai curado, mas tem gente que entra aqui bom e sai doente. Porque com Deus é detalhes. Olhe para alguém que está do teu lado e diga isso: com Deus, detalhes. Deus, Ele é um Deus de detalhes. Eu não posso estar aqui dentro da igreja, arrebentando com alguém. Eu não posso estar aqui dentro da igreja falando mal de alguém. Aqui é o santuário. Aqui é o quê? O santuário. Aí depois vai entender por que a vida deu uma travada, por que chega doença, por que quebra, por que acontece um problema. O que eu fiz, Senhor? Deus está falando: será que eu tenho que abrir o telão e mostrar o detalhe do seu pecado? O detalhe do que tu acha que não tem nada a ver, que não tem problema? Eu quero deixar bem claro aqui nesta manhã, porque eu já estou encerrando. Aquilo que Deus estabeleceu como santo, sacro, santo, por favor, é preciso ser respeitado. Porque o temor a Deus, que é o respeito, pode livrar muita gente da sentença divina. O temor também é o princípio da sabedoria. Não podemos tocar, não podemos ministrar, não podemos estar aqui como crentes, obreiros, servos de Deus, sem temor, sem respeito. Nós temos vários exemplos bíblicos, gente, por favor, leia a Bíblia, que não se deve tocar naquilo que Deus estabeleceu como sacro. Até uma taça. Quem está aí? Amém.
Tem um rei na Bíblia que pegou uma taça que era do santuário, tomou vinho nela e deu para as prostitutas beber. Sabe o que aconteceu com ele? Ou tu é doido? Sabe o que aconteceu com ele ou tu é doida? Estava na festa, legal, bacana. Os utensílios sagrados de Deus tinham vindo de Jerusalém, porque Jerusalém foi destruída pelos babilônicos. E estava ali guardado. E o rei tomando as pingas, os vinhos dele, com as prostitutas, com a mulherada, com os seus convidados. E todo mundo na frente convidado gosta de mostrar que é o tal. Ele saiu, ultrapassou o limite. Mas todo rei não era ungido como rei? Era. Era ungido, mas tinha limite. Traga aquelas taças que vieram de Jerusalém, do templo de Salomão, porque eu quero tomar vinho nela. E trouxeram. Ele tomou vinho. Deus olhou e falou: passou dos limites, agora eu desço. Passou dos limites, está doido. Quer fazer besteira, faça. Quer conversar fiado, faz. Quer capengar, capenga. Mas tocar no que é meu, tem que descer. Aí não, eu estabeleci. A mão começou a escrever. Mene, tekel, parsim. Pesado foste em balanças fiéis e foste achado em falta. Vai morrer. Chamou o profeta, o homem de Deus olhou, falou: rapaz, a coisa não está boa para o teu lado não. Quando ele viu a mão escrevendo na parede, tremeu os joelhos, tremeu, não teve jeito, morreu. Porque tocou no quê? Irmão, se Deus faz isso por coisas, imagina quem toca num homem ungido, numa mulher ungida, numa família ungida, numa igreja ungida. Eu não conheço um que tocou nessa igreja e está com a vida boa. Tem hora que a gente tem que trazer bem claro as coisas, para os de casa se lembrar. Eu não conheço um que saiu daqui, chutando o altar, falando que eu era bandido, que eu era ladrão, que esse altar era corrupto, falando um monte de coisa, que está com a vida boa. Conheço um. Eu não conheço um. Está até dentro de outras igrejas, mas nunca mais se achou. Não conheço um, porque não é a igreja em si. É o que Deus estabeleceu. Não é porque, eu estou dizendo, não é porque é AD semear, é porque Deus estabeleceu. Deus estabeleceu. Vou te falar algo aqui. Quer ter saúde? Quer ter filho saudável? Quer ter tuas coisas fluindo? Quer ver as coisas continuar fluindo? Não toca em nada aqui não. Não toca não. Respeita, baixa a cabeça. Baixa a cabeça, porque Deus vai te honrar. Toda exortação no presente momento não parece ser boa, mas depois produz frutos. Frutos, bons frutos. Baixa a cabeça. Entenda que quem levantou isso aqui foi Deus. Quem levantou essa igreja foi o Senhor. Deus não me tirou de perto da minha mãe, dos meus pais, dos meus parentes para vir aqui ser otário, palhaço. Deus me levantou como servo dele. E isso aqui não é falácia. Eu coloco um por um aqui e mostro os meus frutos. Casamento, finanças, família restaurada. Os meus frutos falam mais do que esse grito que eu estou dando aqui. Não vem de conversa fiada, porque Deus levantou essa igreja, e até então minha família e os obreiros que eu estou levantando, está tudo na direção de Deus. Por favor, não toque, não maltrate, não pise, não dê coice no altar, onde um dia restaurou casamento, curou filho, restaurou gente enferma, curou, mudou a vida de problemático. Esse altar é de Deus, ninguém pode bater nele, porque daqui sai vida, transformação, restituição. Se Deus faz questão de falar por causa de uma taça que é tocada, eu encerro. Moisés estava na frente do rebanho de Deus. O profeta Moisés, conduzindo o povo no deserto. Sabe o que aconteceu no deserto? Levantou uma classe de obreiros. A palavra cura. Levantou uma classe de levitas,
Datã, Corá e Abirã, da tribo de Levi. O que era a tribo de Levi? Os escolhidos de Deus para trabalhar no templo. Tá bom, o que mais? Existe uma diferença entre escolhido e ungido. Moisés era ungido, caramba. Tá difícil de entender isso? De onde surgiu um problema para Moisés? Dos levitas. Quem eram os levitas? Povo que Deus separou, uma tribo que Deus separou e falou: essa tribo não trabalha, essa tribo é escolhida para fazer minha obra, meu trabalho, são os meus levitas. De lá surge alguém que se levanta contra Moisés. Você pensa que Deus poupou? Sabe qual era a conversa fiada de Datã, Corá e Abirã? Só Moisés pensa que era de Deus? Nós também estamos orando aqui. Moisés está aí, exercendo influência, pensando que ele tem domínio sobre nós. Nós somos levitas, rapaz. Deus escolheu nós também. Deus olhou do céu, olhou para a terra. Olhou para o céu, para eles, e olhava para a terra. Vou mandar essa terra abrir já já. Quem era Datã, Corá e Abirã com as suas famílias? Quem eram? De qual tribo era? Levita, vamos lá. A tribo de Levita era o quê? A tribo de Levi era o quê? Os escolhidos pelo Senhor. Escolhidos por quem? Pelo Senhor. Para quê? Carregar a arca, ajeitar a mesa, cuidar do templo, carregar as tendas. Escolhido por Deus. Os levitas, dos levitas saíam sacerdotes. Quem eram os sacerdotes? Pastores. Dos levitas saía um sumo sacerdote. Quem era o sumo sacerdote? O pastor presidente comandava todo mundo. Você pensa que isso tudo é história da agora? Dos levitas, Deus separa uma tribo, dessa tribo sai daqui cantor, músico e os pastores para cuidar do meu povo, dessa tribo. Do meio dessa tribo saiu o quê? Datã, Corá e Abirã. 3 crentes, 3 cabeças, 3 pais de família que dizem: Moisés está muito pensando que é o tal aí. Na verdade, Moisés não é coisa nenhuma assim não. Deus escolheu nós também. Que negócio esse cara só fica mandando na gente aí, ó. Deus olhou e falou: eu não estou gostando disso. Vou ter que matar quem eu escolhi. Está na Bíblia ou não está? Está ou não está? Números capítulo 16. Eles se levantam contra Moisés e faz lá um desafio. Um desafio. Começa a desafiar, a confrontar. Eles vieram há dias confrontando Moisés. Eles vieram há dias confrontando o ministério de Moisés. Eles vieram há dias peitando Moisés. Há dias que o coração deles não estava bem com Moisés. Moisés olha e diz assim: se o Senhor não me escolheu, esses homens vão morrer de morte natural. Como qualquer homem morre. Se o Senhor me escolheu, amanhã, por essa hora, vai acontecer um fenômeno aqui. Qual foi o final de Datã, Corá e Abirã e sua família? Qual foi? Mas eles eram escolhidos de Deus? Eles eram levitas? Eles eram, irmãos? Não foi com os ímpios, não? Informações de Deus também blindam. Não toqueis. O camarada foi tocar na arca de Deus. Os bois já tropeçaram e o Zá bem intencionado fez o quê? Já pensou, rapaz? Está doido que é de Deus cair? Não pode cair não. Boas intenções que resultou em maldição. A ordem de Deus contra a arca era o quê? Ninguém pode botar a mão nessa arca. Nem os levitas, nem o profeta, nem Moisés. A arca era carregada por varais. Varais de um lado do outro. Eles levantavam. A cada 7 passos eles cantavam um louvor a Deus. Cada 7 passos eles reverenciavam a majestade santa. Você vê como é que as coisas de Deus é delicada. Vê uma turma para a igreja hoje querendo bagunçar as coisas, rapaz. Uma turma de gente querendo se levantar na igreja de tititi, de mimimi, de conversa fiada, de demônio usando, capeta usando. Nós temos que ter vigilância em nome de Jesus, porque a informação blinda. O que eu estou dando aqui nessa manhã não é chibata não, eu estou ensinando você a blindar-se. Se blinde, por favor, e não vem com essa parada de tocar em pastor, em igreja, em não. Tu não está nesse nível não, nem eu estou. É necessário saber que nessa igreja o pastor peita. Qualquer igreja de covarde, o pastor vai dizer assim: deixa. Não, aqui o pastor peita.
Se Deus me mostra problema, é para ser resolvido. Em nome de Jesus, o sangue de Jesus tem poder. Eu tenho profetizado que essa igreja não vai ser uma igreja doente, como muita igreja dá por aí não. Crente mata crente, crente engole crente. Pega um novo convertido que chegou ontem e está dando os primeiros passos. Pega um obreiro velho meu aqui, pega uma obreira velha minha aqui, vira a cabeça, daqui a pouco está na família com o pastor. Não toca não que vai ver. E não é praga de pastor, é cumprimento de profecia bíblica. Eu estou ensinando com ensinamentos que blindam. Agora daqui para lá vocês que sabem. O camarada foi tocar, usar. Ai, deixa eu tocar. É igual quem fica de binóculo vigiando a vida do pastor. Deixa o pastor com Deus, você cuida da tua vida. Com Deus também. Usar tocou. E quando ele toca na arca com cuidado, com zelo, é zelo, né? Eu estou falando aqui porque eu amo essa igreja, é zelo. Eu estou fazendo isso aqui porque é o melhor para a obra de Deus, é o melhor para o futuro da igreja. Estou tocando aqui. Não pode deixar a arca quebrar, né, irmão? Nós estamos aqui para isso. O que Deus está falando? Usar. Você desobedeceu, rapaz. Você está bem intencionado. Você está com o rei Davi. Você está levando a minha arca para Jerusalém, é o sonho do meu rei, tudo bem. Mas tu vai morrer. Morreu ou não morreu? Eu vou encerrar aqui com mais um simples exemplo, por favor. Um simples exemplo do que é um padrão que Deus estabelece, gente. E que vocês ensinem isso onde vocês passaram, porque aqui vocês estão aprendendo. Eliseu, o profeta ungido de Deus, dá uma direção para Naamã. Naamã se opõe à direção, porém depois aceita, ele vê o resultado. Ele foi curado da lepra, sim ou não? Naamã volta com presentes para Eliseu. Ouro, peças de roupas, vestes, com muita coisa na carruagem para dar para Eliseu. Eliseu não quer. Não quer, leva suas coisas para você, eu não quero aceitar isso. Beleza, leva para você. Naamã vai embora chateado. Geazi olha a postura. Quem era Geazi? O moço do profeta. Moço do profeta. Geazi olha e vê que a atitude do profeta foi meio radical. Não precisava daquilo. É uma autoridade. Só quer honrar. É igual muita gente fala comigo aqui, pastor, mas eu tenho que entender que a política... deixa eu quietinho do jeito que eu estou, que eu sei. Eu sei em quem tem um crido, eu sei como eu estou tocando a igreja. Já teve crentes aqui na igreja que falou, pastor, você não pode ser tanto assim com política não, os políticos, não, chegou aqui, senta aí mesmo. Se for pastor ungido, vai pregar, vai cantar como um homem de Deus, não importa se exerce o cargo político, mas eu não faço. E todos os políticos que até hoje eu apoiei foi porque eu senti Deus neles. Senti Deus neles. E Geazi olhou e falou, poxa, essa atitude de Eliseu aí, eu sei que ele é o profeta, tem gente que é assim, eu sei que ele é o profeta, mas erra, né? Erra, pô, não tem necessidade. O cara está triste, está indo embora chateado, o profeta não quer aceitar o presente do cara, e, poxa, eu vou dar uma amenizada nisso aqui, porque o profeta é de Deus, mas erra também. Foi correr atrás da carruagem, Naamã, o profeta ele está meio estressado, está preocupado, o profeta Eliseu ele é meio radical, e tu queria dar uns presentes, eu vi que tu saiu triste, mas pode passar para mim aí, que depois eu uso, eu dou um jeito de passar para o profeta, pode passar aquelas ouro, aquelas vestes, passa para mim aquele negócio aí que, tá bom então, Geazi, que legal, agora eu até alegro meu coração um pouquinho, porque, poxa, é ruim de dar um presente para a pessoa não aceitar, né? Toma, Geazi, leva para você, leva para o profeta, e vocês mesmo. Geazi pega, traz o presente, fica quietinho. Quando ele pisa na porta da tenda do profeta, o profeta fala, tu foi aonde, Geazi? Tu foi aonde, Geazi? Geazi, tu foi aonde? Por acaso, o meu coração, ele está falando da visão espiritual. O que estava sobre a vida de Naamã, está caindo sobre a tua cabeça aí, cara. Pá! Lepra na testa na hora. Vocês querem mais Bíblia ou tá bom? Então domingo vocês voltam. Tá? 1 Reis 19, 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 1 Reis 19,
Que Deus abençoe. Que Deus tenha misericórdia. Escuta aqui, nós vamos cantar, né? Não permita que o fato de você familiarizar demais com o pastor da igreja crie uma libertinagem de você chegar ao ponto de falar o que quiser, ter a atitude que quiser, porque, gente, a gente também precisa de amigo, a gente precisa de amigas, a gente precisa de pessoas, a gente não é bicho. Mas essas pessoas que estão tanto há anos com a gente aqui, como aqueles que chegam e que já familiarizou com a gente, só entenda uma coisa: existe um limite. Existe um limite. Eu trabalho com equipe de obreiros na JC, eles sabem que ali existe um limite. Estão comigo todo dia. Eu não admito que ninguém jamais vai olhar de baixo para cima, pastor, de cima para baixo, não. Tem um limite. Eu sou o pastor da igreja, eu sou o servo do Senhor, como eles são meus obreiros, eu não vou ultrapassar limites, porque trabalham para mim de ofendê-los, maltratá-los, ser covarde com nenhum deles. Como de lá para cá também a gente tem que entender as coisas. Parece que as pessoas vão se perdendo nos pensamentos. Parece que o tempo vai passando, as pessoas elas vão desaprendendo, aprendendo ainda, porque a igreja sempre ensina, mas vão desaprendendo. Então tome muito cuidado. Tome muito cuidado, porque tem coisas que eu não me preocupo, mas é bíblico. Tem coisas que eu não vou estar nem aí, mas é bíblico. Deus me deu uma cobertura que eu não fiquei implorando para Ele me dar. Até mesmo porque a gente tem que entender que a maior prova e definição que alguém é chamado por Deus é exatamente a fuga. Porque todo grande chamado por Deus, antes de aceitar, fugiu. Ao santo ministério eu não me ofereço. Eu não me ofereço ao santo ministério. Eu não me ofereço. Eu não peço para ser consagrado. Isso é de Deus, que passa no coração do meu pastor. E o meu pastor, na direção do Espírito Santo, ele faz aquilo que Deus quer. Eu sou diácono, pastor, presbítero. Não é assim, está reprovado. Não adianta ficar na minha cabeça: eu tenho uma chamada, eu tenho uma chamada, eu tenho uma chamada. Não é falácia. Aqui dentro, eu tenho pessoas aqui que ficam o tempo todo me encontram: eu tenho uma chamada linda, eu tenho uma chamada linda, eu tenho uma chamada. Mas as atitudes, consequentemente, não falam nada daquilo. Em igreja eu não me ofereço para o santo ministério, eu sou chamado. Em igreja eu não me separo para o santo ministério, eu sou separado. Quer saber mais? Às vezes, sendo separado, aqui dentro de mim tem algo brigando comigo. Meu Deus, e agora? O que eu faço? Mas Ele chamou. O que eu faço? Mas é isso que Ele quer. Estou lascado. Mas seja feita a vontade dEle. Isso é vida, inicialmente vida do santo ministério. É diferente. Em igreja não tem promoção. Deixa eu falar algo aqui. Em igreja não tem promoção. Igreja tem meritocracia. Meritocracia. Deus trabalha com meritocracia. Tanto que Ele é galardoador. Ele recompensa quem tem um mérito. Você está aí ou não? Então entenda, vai fazendo. Vai fazendo. Vai mantendo a tua alma limpa, enquanto a mente é a fonte em que você cria. O coração é o quê? É o que conserva, hein? Então conserva coisa boa, coisa limpa. Se lave nessa manhã, peça perdão. Peça perdão. Peça perdão. Deixa eu falar uma coisa para essa igreja aqui. Eu preciso falar. A minha família é uma família de ungidos do Senhor. Desde o João Marco a eu, que sou o pai, João Marco é o caçula, eu sou o mais velho, nós somos ungidos do Senhor. Não toque nos meus filhos. Eu não vou te fazer nada, mas Ele chamou nós para essa parada aqui. Não toque no João Marco. Não toque na Esther.
não toque no Braia, não toque no pastor João Caetano e na pastora Flávia. Porque quem separou a gente para isso aqui é Deus. Eu estou só ensinando, por favor. Eu não estou aqui ameaçando. Está sendo gravadinho. Para ninguém amanhã. É um ensinamento. Não toque. Não toque. Porque você pode estar indo de encontro a algo que você vai chatear muito a Deus. E você pode sair de um culto levando para tua casa algo que não era para tu levar. Vamos ter consciência. Vamos conhecer os nossos limites. Vamos saber quem é quem aqui dentro. Isso é muito importante. Eu não me fiz pastor. Eu não inventei igreja, tá? Eu não inventei igreja. Não. Eu fugi muito disso aqui. Eu fugi muito para não estar aqui. E isso quase me custou a vida do João Marco. Eu tenho história para estar aqui, gente. Muita história. Você me vê com essa cara novinha aqui, com esse tupetinho para cima. Mas tem muita história, tá? Não tem ferida aberta, não. Porque quem tem ferida aberta acaba jogando, fazendo ferida. Não. Quem tem ferida curada, cura a ferida. Eu sou curador de ferida, tá? Deus me levantou para curar feridas. Deus me levantou para cuidar de gente frustrada. Deus me levantou como restaurador de casamento, de família, de ministério. Tem gente que já passou aqui pela DCMA, restaurou seu ministério, foi embora, cumpriu seu ministério longe. Eu fico feliz, fica lá no Instagram me marcando. Deus abençoe. Eu não sou dono de igreja. Eu sou apenas obediente à palavra e ensinador da palavra. E toda vez que tu me perguntar, pastor, o que a palavra diz quanto a isso? Eu vou ter uma direção bíblica para você. Eu nunca vou dizer eu penso, eu acho para você. Eu vou dizer o que Deus quer, o que Deus gosta e o que Deus manda fazer. Eu não tenho conceito próprio, não. O que eu preguei aqui nesta manhã não é conceito próprio, é Bíblia. Porque Deus só levanta de fora para falar o que eu falei aqui se o de casa não tiver coragem para falar. Quem educa os filhos? É o pai ou o vizinho? Então, YouTube, internet não te educa, não. Quem te educa é o lugar onde tu come do pão. Tem pão para você comer. Tem pão, mas também tem firmeza. Então, por favor, o mínimo que você pode fazer para ser abençoado por Deus, a princípio, é respeitar uma família sacerdotal. Se você não conseguir ou conseguir, então faça, reconheça Deus nessa família sacerdotal. E não é porque eles dizem que são de Deus, não. Os frutos deles. Os frutos. Tem gente que fala e ninguém vê nada. Tem gente que fala do que está acontecendo. Eu falo daquilo que Deus faz através do meu ministério. Porque muitos entraram aqui arrebentados, estourados, regaçados, tá? E hoje está com uma vida boa. Agora não envaidece, não. Não envaidece, não. Passou aqui nessa igreja um camarada que até então por um tempo foi grande amigo meu, empresário, grande amigo, e até me honrou por um tempo com algumas coisas, beleza, mas nunca deixei de ensiná-lo, porque nessa igreja aqui nós temos que entender que tem isso. Você pode me dar esse contrabaixo para mim, mas se amanhã eu precisar te dar uma chabata de Deus, eu vou te dar a chibatada, porque eu não sou comprado. Eu sou grato, você me abençoou, você me deu, você fez, mas você está debaixo da minha tutela sacerdotal e eu preciso te ensinar. E as pessoas não entendem isso. Eu dei um presente ao pastor, eu dei uma oferta ao pastor, eu primicio na vida do pastor, eu estou aqui tanto tempo pastor e o pastor está aí agora me exortando. Isso é a maior prova que Deus está na casa e que o profeta não é comprado por aquilo que ele ganha. Você tinha que agradecer a Deus por isso. Nossa, que nobreza que tem um pastor, hein, rapaz? Ontem eu dei um presente para ele, hoje ele já me deu uma chamada na Bíblia. Ele é de Deus. Porque tem muitos que não pregam por aí com medo de perder dízimo, oferta, perder famílias, e acaba perdendo muito, você sabe disso. Deus tem nos honrado aqui nesse lugar. Deus tem nos feito florescer nesse lugar que Ele nos plantou. E essa pessoa passou aqui por um tempo, foi benção, e depois plantou aqui no altar e começou a colher, mas as colheitas lhe deixou vaidoso. Cuidado com as colheitas, por favor. Cuidado com o momento de bênção, porque a crise não te desvia tanto assim. A crise tem tudo para te levar mais para perto. Agora o momento de bênção é que tu pode começar a afrouxar, achar que está tudo bem, tu pode querer ter achismo, cuidado. E essa pessoa um dia levantou uma calúnia
e conversou muito fiado, eu fiquei sabendo, meu coração ficou tão ruim, tão ruim, tão ruim, mas beleza, eu continuei tocando o ministério, passou muito tempo, não passou muito tempo, ela foi embora, e foi embora com todas as bênçãos, foi abençoada aqui, o altar ainda era lá, foi abençoada aqui, prosperou aqui, Deus virou a vida dele aqui, e foi tudo muito bem, mas depois deu errado, porque se levantou, hoje tem uma filha perdida, tem um filho que está perdido, o filho dele é noivo de outro homem, essa pessoa praticamente, pelo que me falou, encontrou comigo, me pedindo para vender um carro para ela de R$1.000 por mês, quebrada, e não podia ter permanecido, gente. Não estou tocando o nome de ninguém, estou sendo filmado. Agora, não podia ter permanecido. Então andar com o pastor, ser abençoado com o pastor, está aqui 10 anos comigo, está aqui 5 anos, 8 anos, é bênção, é meu sonho poder subir no altar e falar, esse irmão tem 28 anos andando comigo aí, ó. Que bênção. Porque na nossa igreja tem muito disso, tem crentes de 40 anos lá dentro, 30 anos, é bom você ter essas pessoas enraizadas, mas nós não podemos permitir que esse tempo em que batemos ponto em um ministério nos faça ultrapassar os limites, porque o dono da igreja é Jesus, o dono da obra é o Senhor Jesus. Em cada ponta desse Goiás nós vamos ter uma DCMR em Cristo pregando nesse nível aqui, ó. Um dia eu recebi uma família no meu gabinete, ela falou assim para mim, pastor, a gente está cansado de ser anestesiado e ser enganado por pastores. Cuida da nossa alma, a gente viu o senhor pregando, sua firmeza, seja assim com a gente, por favor. Tem gente gritando por sinceridade, por verdade, e você não pode permitir que você está na mesa dessa aí, ó, e cuspir no prato que comeu. Eu estou no mesmo lugar, no mesmo altar, meu número é o mesmo telefone. Agora deixa eu falar uma coisa, eu cuido, não bajulo, não vou bajular crente velho. Crente velho tem que ganhar outro crente, crente velho tem que expulsar demônio, crente velho tem que curar doente, pastor, presbítero, diácono velho tem que exercer o ministério, não dar trabalho para Deus, mas trabalhar para o Senhor. Não sou bajulador. Todos que vêm perto de mim me saudar no final do culto, antes do culto, eu trato muito bem. Quem não vem, eu vou fazer o quê? Ô irmão, vem cá. Não, eu tenho mais o que fazer. Eu tenho muitas almas para ganhar para Jesus. Tenho muitos recém-nascidos para a gente carregar no colo. A pessoa ficar carregando braia nas costas e não poder carregar um recém-nascido porque eu estou ocupado com braia. Não. Crente velho tem que ajudar a cuidar crente novo. Crente velho conhece as responsabilidades da obra de Deus, já foi consolidado, aprendeu. Não dê trabalho, não seja usado pelo capeta, não seja usado pelo inimigo. Seja maleável, flexível, seja de Deus, seja obediente, submisso e cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo. Coopere, facilite as coisas, porque a obra é do Senhor Jesus, e o nome do Senhor vai continuar sendo glorificado nessa igreja, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que os céus selem isso nesta manhã, e que essa BD de mentoria fique registrado. Não olhe para mim como se eu fosse qualquer pessoa, porque eu não sou. Eu sou chamado por Deus, eu sou enviado de Deus para uma obra, tá? Amo a todos, sei distinguir de um para o outro, sei de onde surgem os problemas. Eu não liso nem minha casa. O peso para mim é muito mais pesado do que vocês pensam. Eu não liso ninguém, porque eu preciso agradar aquele que me chamou para algo muito sério, e eu sei que é tão sério que eu preciso cuidar de todos, uns com injeções, outros com chinelo, outros com remedinho amargo. Sei dar mel também,
Porque quando é preciso se juntar para a gente comer um churrasco, rir, brincar, conversar, a gente também faz. Aqui é temperado. Mas não confunda. Como assim eu mantenho respeito a todos aqui nessa casa. Aqui fica o meu respeito a todos. Que não seja diferente daí para cá. E que a gente continue fazendo a obra de Deus. De forma que o nome do Senhor seja exaltado e glorificado. E vocês que estão chegando novos aí, que querem ingressar no corpo ministerial, isso é um desejo de vocês. Isso é um desejo que precisa brotar no coração de vocês. Se posicione como tais, e Deus vai dar direção para tudo. E outro exército vai sendo levantado. Em nome de Jesus. Cantemos ao Senhor de pé.